Olá, galerinha do 7º ano. Vamos para mais uma aula. Antes de iniciar a aula, peguem o material, peguem o livro de vocês, peguem o lápis, a caneta, caderno, para fazer suas anotações, acompanhar a aula direitinho. Na aula passada, nós falamos sobre meio ambiente, biodiversidade, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade, certo? Nossa aula vai ser sobre sustentabilidade. E a página do livro é a página 37, capítulo 3, que fala sobre meio ambiente e sustentabilidade. Nossa aula de hoje, certo, será sobre sustentabilidade. Vamos lá. Vou colocar aqui o slide para vocês irem acompanhando certinho. Guardem só um pouquinho. Estou configurando aqui tudo. Pronto. Rapidinho. Pronto. Então, antes de iniciar a aula, eu tenho aqui uma frase. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Essa frase é de Martin Luther King. E ele, a ideia é o quê? É necessário, dar o primeiro passo. É necessário ter fé. Então, estamos passando por momentos pouco difíceis, mas é necessário a gente sair do comodismo, do conforto. Então, dar o primeiro passo para seguir em frente. Então, estuda em casa, aproveite esse tempo que vocês estão em casa, estão com material, certo? Então, estão tendo aula aí pelo YouTube, então aproveite todo esse período. Então, dê sempre o primeiro passo, certo? Não olha para trás, dá o primeiro passo para mudar. Mudança é sempre bom. Sempre tendo fé em Deus que tudo vai dar certo. Certo? Então, essa é a minha mensagem na nossa aula de hoje. Então, o tema é sustentabilidade, certo? Tema muito debatido atualmente, a mídia, as redes sociais, jornais debatem muito sobre esse tema de sustentabilidade. E aí você mesmo que está sentado aí nessa cadeira, então você é sustentável? Perguntar não ofende. Pense na sua resposta. Você é sustentável? É uma pergunta muito difícil, né? Então, mas o que é ser sustentável, Então, o que você acha que é ser sustentável? Aí nessa charge, nessa imagem, tem assim, na sua opinião, o mundo enfrenta problemas de sustentabilidade? Mais outra pergunta. Se você sabe a resposta, fale, pense, que é ser sustentável. Esse mundo está enfrentando o problema de sustentabilidade? O que é que vocês acham? Então, o que é ser sustentável? Olhar o presente sem perder de vista a longo prazo, buscando formas de equilíbrio, de crescimento econômico, desenvolvimento humano e proteção ao meio ambiente. Então, o que é ser sustentável? É continuar produzindo, mas de uma forma que, cuidando do meio ambiente, com que não aconteça esse desequilíbrio, buscando formas alternativas, para que desenvolva economicamente, mas protegendo o meio ambiente. Isso é ser sustentável. E a sustentabilidade, então? Nunca antes se ouviu falar tanto nessa palavra quanto nos dias atuais. Sustentabilidade, Existe toda uma preocupação, com a sustentabilidade. Mas, afinal de contas, o que é sustentabilidade? É um conceito sistêmico relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais e ambientais da sociedade humana. Então, a sustentabilidade envolve, os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Para crescer, continuar crescendo, continuar evoluindo, mas sustentável, sem degradar o meio ambiente. Agora sim, você é sustentável? Olha a charge.
Esse aquecimento global está de lascar, esse é o comentário que o homem faz. Também pudera. Você só assiste tela quente e temperatura máxima. Ela faz esse comentário, né? É uma charge até bem engraçada, né? Mas é o que nós estamos passando pelos problemas de aquecimento global. Né? O homem produzindo sem pensar no meio ambiente, sem pensar nas consequências, né? Produzindo de uma maneira que não é sustentável, explorando todo o meio ambiente de maneira não sustentável, né? E a gente começa a sofrer, né? Sofrer várias alterações. Então, ele coloca aí essa questão do aquecimento global. É porque a sustentabilidade está em foco. Então, alguém responde aí? Essa é fácil. Né? Então, por que sustentabilidade está em foco? Né? Aí ele tem assim, faça a sua parte, sustentabilidade, faça a sua parte. Então, tem muita gente que diz assim, mas sustentabilidade, isso é besteira. Não, sustentabilidade é muito importante. Agora, cabe a cada um de nós cuidar do meio ambiente. Se a gente não cuidar do meio ambiente, quem é que vai cuidar? Se ficar só esperando pelas grandes empresas cuidar do meio ambiente, elas não vão cuidar. Né? Nós devemos, nas simples atitudes, no nosso dia a dia, estar cuidando, fazendo a nossa parte. Vocês já assistiram, né, aquele filme Avatar? Né? Se não assistiu, assista. É muito importante, é uma lição de vida muito bonita. Né? E ele fala sobre a questão do meio ambiente, como o homem quer explorar o meio ambiente, como o homem explora, né, nos dias atuais. Mas, né, que isso pode mudar. Se o homem começar a ter atitudes diferentes, se o homem começar a pensar no meio ambiente, né, pensar nessa evolução como um fator positivo, como um meio de sustentabilidade, nós vamos conseguir evoluir. Né? Então, o filme Avatar ele mostra bastante essa questão da exploração, de o homem cortando, né, as árvores, sem pensar no amanhã. Devemos lembrar sempre que desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazer suas próprias necessidades. Então, é pensar em desenvolver, né, satisfazendo as nossas necessidades hoje, né, mas pensando no amanhã, não comprometendo, né, para as gerações futuras. Então, esse é um desenvolvimento sustentável. É fazer acontecer, evoluir, mas pensando no hoje e pensando no amanhã, nas gerações futuras, né, para elas não passarem por situações, problemas, né, problemas climáticos, problemas ambientais, né, que gerem consequências para a vida. Quando é que um desenvolvimento é sustentável? Vamos lembrar do que falamos sobre o tripé da sustentabilidade do filme Avatar. Então, o filme Avatar, ele mostra, né, como eu falei, a questão da exploração. Né? Então, aqui, esse gráficozinho, vocês observam que é necessário estar social, o econômico e o ambiental. Né? Eles estarem unidos. Né? Observem aí que existe um centro, né, que deve ser entendido como que como eles devem caminhar juntos, pensando, sim, no econômico, em produzir, né, economicamente, pensando na sociedade, se a sociedade ela vai sofrer, se a sociedade vai ter consequências, né, ruim, de financeira, de clima, de saúde, e aí pensando também no ambiental, no meio ambiente. É necessário eles estarem interligados. Então, quando eles não estão interligados, aí nós sofremos, sim, né? Nós sofremos bastante eventos naturais, né? Que, consequentemente, vai causar problemas de saúde para a gente. Temos que considerar ainda que, para ser alcançado o desenvolvimento sustentável, depende de planejamento e do reconhecimento que os recursos naturais são finitos. Então, é necessário, né,
todo um planejamento, e é necessário que a população seja consciente que os recursos naturais eles podem acabar e utilizarmos de formas inadequadas, né, eles vão acabar, eles são finitos, eles têm um fim. Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio ambiente. Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que depende do consumo crescente de energia e dos recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais, dos quais a humanidade depende. Então, é necessário desenvolver conscientemente para que esses recursos naturais não se esgotem, e as gerações futuras não sofram, com o esgotamento desses recursos naturais. Ambiental versus econômicos. Atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento da base de recursos naturais dos países. Desses recursos depende não só a existência humana e a diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico. O desenvolvimento sustentável sugere, de fato, a qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem. Então, desenvolver, como eu falei já para vocês, desenvolver sustentavelmente, pensando nos recursos naturais, pensando no meio ambiente. Essa questão da reciclagem, o aumento da reciclagem, redução do lixo, isso é muito importante. Nós vamos estar utilizando vários e vários produtos que nós consumimos, e aí, utilizando, reutilizando, e aí reduzindo o acúmulo de lixo. É muito importante para o desenvolvimento sustentável, e aí você vai estar cuidando do meio ambiente, cuidando da diversidade de animais, crescendo economicamente, mas cuidando sim de todos os recursos naturais. Nós vamos assistir agora um vídeo, certo? É rapidinho. Eu vou passar para vocês, mas aguardem um pouquinho. Todos os dias a gente escuta uma dessas expressões, não é mesmo? No jornal, na televisão, na escola. Mas o que elas significam na verdade? Será que eu, você temos alguma coisa a ver com isso? Será que o nosso modo de viver está fazendo bem para o planeta? Por que devemos nos preocupar com tudo isso? Qual é o futuro que queremos? A Terra está aquecendo e um dos principais motivos é o aumento do efeito estufa causado pela ação do homem. O efeito estufa é um fenômeno natural. Gases como o vapor d'água e o gás carbônico seguram os raios solares perto da Terra, fazendo com que a temperatura seja favorável à vida no planeta. Mas quando a concentração desses gases aumenta, o efeito estufa fica mais intenso e aí fica mais difícil o calor ir para o espaço. Esse calor que não consegue ir embora faz a temperatura média da Terra aumentar, causando as mudanças climáticas. Um dos principais motivos do aumento do efeito estufa é a emissão de gás carbônico pelos veículos, pelas indústrias e pelas queimadas. No Brasil, os cientistas estão prevendo um aumento de até 6 graus Celsius no século XXI, em relação às temperaturas médias no período pré-revolução industrial na segunda metade do século XIX. Esse aumento, que poderá variar conforme a região do país, vai provocar alterações no nível dos rios, na frequência e intensidade das chuvas e nos períodos de seca. Isso vai interferir na agricultura, na saúde, na economia, na geração de energia, na diversidade de espécies animais e vegetais, enfim, vai interferir muito na nossa vida. Nossa, será que dá para fazer alguma coisa? Toda vez que se fala em preservar o planeta, a gente ouve que é preciso mudar os hábitos de consumo, economizar água e energia, evitar comprar coisas que você não precisa, usar mais transporte público para poluir menos. Mas não é só a gente que precisa mudar. A indústria, a agricultura, o comércio também tem que fazer a parte deles. Ou seja, precisamos ter uma economia mais verde. Economia verde significa usar os recursos naturais de maneira responsável, agredindo minimamente o meio ambiente. Precisamos ter fontes de energia renováveis e que não poluam, como a energia eólica, a energia solar, a maré motriz e a biodigestora.
Essa energia limpa vai alimentar as indústrias e as nossas casas, mas ainda assim é preciso diminuir o consumo. Tanto as máquinas das indústrias quanto os nossos eletrodomésticos precisam ser fabricados com novas tecnologias que permitam um baixo consumo de energia e menor emissão possível de gases de efeito estufa. O uso da água também deve ser responsável. Você sabia que só 0,3% de toda a água do planeta está disponível para o nosso consumo nos rios e lagos? Essa água tem que abastecer os 7 bilhões de habitantes da Terra, e por isso é preciso economizar. O modo como vivemos hoje tem contribuído bastante para o aquecimento global e os efeitos já são visíveis. As temperaturas médias anuais estão em constante elevação e a frequência e intensidade de fenômenos como chuvas e secas têm aumentado, provocando desastres naturais. Os países mais pobres são aqueles que mais sofrerão com as mudanças climáticas, pois têm menos qualidade de vida e menos recursos para se adaptar e diminuir os impactos dessas mudanças. Por isso, é fundamental reduzir a pobreza. Em 2000, a ONU estabeleceu as 8 maneiras de mudar o mundo que deveriam ser atingidas até 2015. Veja quais são: acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexos e valorização da mulher, redução da mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Como faço para saber se meus hábitos de consumo estão prejudicando o planeta? Você pode calcular a sua pegada ecológica. A pegada ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa corresponde às áreas de terra e de mar necessárias para sustentar determinados estilos de vida. Ou seja, é uma forma de medir a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade utiliza, em média, para se sustentar. Para calcular a pegada ecológica, foram estudados os vários tipos de territórios produtivos e as diversas formas de consumo, as tecnologias usadas, os tamanhos das populações e outros dados também entraram na conta. Dados recentes mostram que estamos utilizando cerca de 50% a mais do que temos disponível em recursos naturais. Ou seja, precisamos de um planeta e meio para sustentar o nosso estilo de vida atual. É uma forma irracional de exploração da natureza, que extrai os recursos naturais mais rápido do que sua capacidade de renovação. Veja quantos planetas precisaríamos ter para sustentar os hábitos de vida e consumo dos habitantes dos diversos continentes. O futuro que queremos. O que nós, como cidadãos, podemos fazer para contribuir com o uso mais racional dos nossos recursos naturais? Evite substituir desnecessariamente aparelhos que agregam alta tecnologia, como celulares, por exemplo, e reduza o uso de produtos descartáveis. Lâmpadas fluorescentes e de LED são mais econômicas e duram mais tempo do que as lâmpadas convencionais incandescentes. Dê preferência aos eletrodomésticos marcados com a classe A, por serem mais eficientes no consumo de energia. As indústrias de papel e celulose estão entre as campeãs de consumo de água e energia. Economize papel, imprimindo apenas o que for necessário. Cobre da sua prefeitura um sistema de coleta seletiva do lixo e uma usina de reciclagem. Os banhos devem durar 10 minutos no máximo, assim você economiza água e energia. Seja um consumidor responsável. Procure saber se as empresas que produzem os produtos que você usa têm uma atitude responsável em relação ao meio ambiente. Veja se elas reutilizam a água, se investem em inovação tecnológica para reduzir o consumo de energia e em produtos biodegradáveis. Cobre dos políticos e das empresas da sua cidade, do seu estado e do seu país tudo o que for necessário para a conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos, dos solos, para que a gente consiga alcançar a grande meta do desenvolvimento sustentável. Utilize transportes públicos ou organize sistemas de carona. Para curtas distâncias, utilize a bicicleta ou vá caminhando. É melhor para a sua saúde e para o meio ambiente. Pronto, ele fala sobre a questão da sustentabilidade, né, e o futuro que queremos. Ele coloca a questão das fontes de energia, que sobre fontes de energia nós vamos estudar na próxima aula, certo? Vocês vão visualizar essa parte de fontes de energia.
E ele fala, né, sobre tudo aquilo que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia, né, cuidando aí do meio ambiente e algumas atitudes que nós devemos ter e nós queremos para ter um futuro melhor. Nossa aula termina aqui, né? Então, a mensagem que eu deixo para vocês é: fiquem em casa, certo? Fiquem em casa, se cuidem. Então, a mensagem que eu deixo para vocês: fiquem em casa, certo? Se cuidem, né? Estudem, aproveitem o tempo que vocês têm, né, para estudar, para fazer as atividades que os professores estão passando, e logo, logo estaremos de volta, né, à nossa rotina. E um forte abraço, um cheiro, tchau, tchau, até a próxima. A próxima vamos falar sobre fontes de energia. Cheiro.